Olá, eu sou Diogo. Dando continuidade à abordagem do livro Um Conceito Hierárquico de Ecossistemas, nesse vídeo será realizado o resumo do capítulo 8, cujo título é Ecossistemas como Hierarquias de Processos. O livro apresenta 9 capítulos. No vídeo anterior foi realizado o resumo do capítulo 7, em que delineou as implicações da teoria da hierarquia para populações, comunidades e teias alimentares. Agora, vamos estender a teoria da hierarquia para a análise de fenômenos funcionais, ou seja, o processamento de energia e matéria. O primeiro tópico do capítulo é consequências de ignorar a estrutura hierárquica. A percepção de que os ecossistemas são estruturados hierarquicamente parece apenas uma questão de bom senso. O investigador deve estar ciente das escalas espaciais e temporais em que os fenômenos de interesse ocorrem e deve levar em consideração essas escalas ao planejar experimentos. Ignorando as escalas em estudos evolutivos. Gingerich, do ano de 1983, discutiu a medição e interpretação das taxas de evolução através de uma revisão de literatura que aborda por que as taxas de evolução dos mamíferos pós-pleistoceno são uma ordem de magnitude mais rápidas do que as assembleias mais antigas de invertebrados. Ele fez regressões de 521 medições separadas em relação ao intervalo de tempo em que as observações foram feitas. E como resultado, mostrou que as discussões sobre as diferenças nas taxas de evolução foram equivocadas, uma vez que as taxas corrigidas não mostraram nenhuma diferença significativa. Essa análise demonstra que erros podem se infiltrar nas investigações científicas se os problemas de escalas não forem considerados explicitamente. Ignorando restrições em modelos de ecossistemas. No livro de Allen e Starr, do ano de 1982, aponta que o problema básico de muitos modelos de ecossistemas é que eles não levam em consideração as restrições hierárquicas que operam no ecossistema. Os modelos lineares enfatizam o que o ecossistema pode fazer dentro das restrições estabelecidas e ignora o que o ecossistema é capaz de fazer se as restrições foram eliminadas. Tanto os modelos lineares como os modelos não lineares enfatizam o que fazer em vez do que fará. O segundo tópico do capítulo é o conceito de incorporação. Podemos falar legitimamente de incorporação sempre que vemos a organização de um ecossistema exercendo controle sobre algum aspecto do ambiente abiótico que não é controlado em um nível inferior de organização. Por exemplo, a precipitação deve ser considerada uma perturbação externa e incontrolável. As florestas favorecem a incorporação da precipitação devido à evapotranspiração ser maior. Quando remove a vegetação, como nos pastos, nos campos de pastos, por exemplo, a evapotranspiração é reduzida e menos chuva ocorre, e com isso, mais estresse para a vegetação. Incorporação de fogo no ecossistema. Um estudo de Zedley e colaboradores do ano de 1983
mostra que a comunidade vegetal de um chaparral da Califórnia se recupera do fogo após pequenos incêndios. No entanto, se ocorre um segundo incêndio na mesma área e no mesmo ano, isso excede a capacidade de recuperação e altera a vegetação. Como podem ver aqui, né, nessa tabela, que tem o número de indivíduos. Né? Quando ocorreu, assim, pelo menos para a maioria das espécies, ela conseguiu, né, se recuperar após o primeiro incêndio. Depois que ocorreu um segundo incêndio no mesmo ano, não conseguiu mais se recuperar. Né? Então, esse efeito é causado pela frequência do fogo e não pela presença. O terceiro tópico do capítulo é instabilidade em um sistema hierárquico. Uma das questões mais importantes do ecossistema lida com o nível de perturbação que fará com que o sistema se torne instável. O sistema pode regenerar uma nova estrutura organizacional ou pode degenerar. No ponto de instabilidade, os componentes de baixa frequência desaparecem e observamos apenas sinais rápidos e erráticos. Com isso, serão formadas novas restrições e poderá ser detectada uma nova estrutura hierárquica. Se o novo estágio organizacional mostra sinais de frequências baixos ou menores do que antes da instabilidade, dizemos que o sistema regenerou uma nova organização. Que regenerou, como mostra aqui na figura. Se o novo estado de organização mostra apenas frequências relativamente altas, dizemos que o sistema degenerou aqui, porque agora é vítima de uma ampla gama de perturbações ambientais. Ou seja, não possui mais os níveis organizacionais necessários para incorporar as perturbações. Veja esse exemplo aqui, de um experimento em um sistema que foi sujeito a perturbações de várias frequências. O sistema degenerado aqui é afetado por perturbações em uma faixa ampla de frequências. O sistema regenerado aqui pode ignorar mudanças em muitas dessas frequências. O quarto tópico do capítulo é feedback positivo com restrições em sistemas ecológicos. Exemplos de feedback positivo com restrição são encontrados facilmente em grandes escalas espaço-temporais. Eles podem ser caracterizados de processos ambientais globais. Vimos o exemplo de um feedback positivo entre a devegetação ou deflorestação e a redução da precipitação que provoca a desertificação. Como exemplo que a gente mostrou lá do campo, né? Quando remove a vegetação, fica o campo, diminui a evapotranspiração e diminui as chuvas também. E tudo isso contribui para a desertificação. Temos um segundo exemplo aqui, que é o exemplo da glaciação, que começa com a redução da temperatura e o aumento da geleira. Isso faz com que reduza ainda mais a temperatura e estimula o crescimento de gelo. Então esse ciclo positivo prossegue até que encontre uma nova restrição.
Aí no caso a restrição seria o rebaixamento dos oceanos e a redução do suprimento de água disponível para que ocorra a expansão do gelo. O quinto tópico do capítulo é identificando os componentes nos processos do ecossistema. Agora vamos explicar a teoria da hierarquia vamos aplicar a teoria da hierarquia para encontrar os componentes relevantes da função do ecossistema. Por exemplo, se estamos interessados em estudar o processamento de nutrientes solúveis pelo ecossistema, medimos as entradas de precipitação e saídas de fluxo na escala de bacia hidrográfica. E o objetivo é encontrar o conjunto de componentes mais simples que irão explicar a relação entre as entradas e saídas dos nutrientes. Com isso surgem algumas questões. Quão comum é medir o comportamento de entrada e saída de um sistema? Esta abordagem representa uma limitação irracional dos estudos de ecossistemas para a medição da resposta total do sistema? A abordagem hierárquica implica que tais estudos não têm mérito? Na verdade, o mais comum é utilizar parâmetros do sistema total. Se nenhum sistema estiver disponível, é difícil estabelecer que os componentes tangíveis em estudo representam os componentes funcionais necessários. Em vez de medir o comportamento do sistema na escala espaço-temporal que ocorre, podemos medir objetos tangíveis em uma escala diferente. Então surge a questão: como os componentes funcionais que serão identificados correspondem aos objetos tangíveis? No capítulo 4, que discutiu o conceito de hierarquia, vimos que não seria possível, em geral, reconstruir o comportamento do sistema conhecendo apenas o comportamento dos componentes. Um exemplo considere um modelo de 10 componentes e a equação se ajusta a 98%. Você tem um modelo, a média, esse modelo vai explicar 98% do ajuste dos dados. Se os dados forem ajustados a outra equação, sem nenhum conhecimento prévio do número de componentes, obtém-se um modelo de 2 componentes e este modelo explica quase toda a variação dos dados. Assim, apenas 2 componentes seriam necessários, mas os coeficientes dessa segunda equação não correspondem de forma simples ao modelo da equação original. Veja essa ilustração que está aqui. Temos um sistema com 2 componentes e com cada componente perdendo nutriente a uma taxa determinada. Então, essas são as taxas que vamos medir, que a gente iria medir se isolássemos os componentes e estudássemos cada um separadamente. No lado esquerdo da figura, aqui a gente tem 2 sistemas separados, É possível reconstruir o comportamento total do sistema, conhecendo apenas as propriedades isoladas, porque os coeficientes de rotatividade do sistema estão associados aos componentes de rotatividade dos componentes. Já no lado direito da figura, vemos que uma parte significativa de perda de nutrientes de X1 é absorvida por X2. E X1 é capaz de absorver todos os nutrientes provenientes de X2.
correspondendo a um ciclo. Nesse caso a gente está vendo que existe um ciclo que a gente não via lá na primeira parte, no lado esquerdo. Então, no geral, a gente vê, assim, com esse exemplo, que não podemos retomar o comportamento do sistema conhecendo apenas as partes isoladas, pois não saberíamos, se a gente fosse olhar separado na parte esquerda, a gente não saberia que esses dois componentes, eles estão, existe um ciclo entre eles, se a gente analisar separado. Então, aplicações da abordagem funcional. Como a teoria da hierarquia pode ser usada para gerar hipóteses testáveis. Então, podemos utilizar uma abordagem experimental para fazer isso. Por exemplo, se a gente for remover espécies de dois sistemas, num primeiro sistema, a população seria membro de uma guilda e sua remoção ela não envolveria nenhuma mudança nas restrições básicas do sistema. Né? Porque espécies que ocorrem numa guilda, a gente sabe que todas elas têm uma função semelhante. Então, se a gente remover uma, não vai fazer falta. Agora, no segundo sistema, então, se a gente for remover uma espécie que seria uma espécie-chave, nesse caso, a remoção envolve a ruptura das restrições e o espectro de frequência deve mudar radicalmente. Em particular, a remoção do predador-chave envolveria uma perda de organização e o espectro de frequência deveria ter menos pico. Ao contrário do primeiro sistema, né, em que a frequência não mudaria antes nem após a remoção. Então, como considerações finais, o conceito de incorporação ajudou a explicar como os sistemas ecológicos interagem e controlam as perturbações ambientais. A teoria da hierarquia também deu algumas dicas sobre o que acontece quando o sistema ecológico se torna instável. Os componentes funcionais do comportamento do ecossistema podem ser derivados de medidas da dinâmica total do sistema sem referência explícita a componentes tangíveis arbitrários. No próximo capítulo, vamos tentar vincular as abordagens população, comunidade e processos funcionais. Próximo vídeo, capítulo 9. Até o próximo vídeo.